Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de dar início para a notícia, já se inscreva no canal, porque aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Palmeiras. Deixa o like também, e hoje tem Palmeiras e Botafogo. Vamos para a notícia. Recebe o Botafogo no Allianz Parque e a gente vai com o Marcelo Rosenberg, direto da Academia de Futebol, para nos atualizar sobre o Alviverde. Rosen, gostou da portaria nova aí? Traga as notícias, por favor. Muito boa noite. Tudo bem, Isa? Um abração para você, para o Lazzarini. Pois é, muitas mudanças aqui na Academia de Futebol, né? Uma nova guarita e agora esse é o único símbolo do Palmeiras que a gente tem para mostrar para o nosso assinante, até porque os outros símbolos estão cobertos. Mas Palmeiras e Botafogo jogam nessa quarta-feira, né? Um jogo travestido de muita rivalidade nos últimos anos. A gente lembra que entre 2023 e 2025, Palmeiras e Botafogo fizeram jogos eletrizantes por Copa do Brasil, por Taça Libertadores da América, inclusive pelo Mundial de Clubes. A gente lembra daquelas discussões homéricas entre a Leila Pereira e o John Textor. Só que neste momento a situação virou completamente, principalmente por conta do Botafogo, porque o Palmeiras, a questão de 10 dias, foi campeão estadual, nesse momento está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, uma situação totalmente oposta em relação à do Botafogo, que vive uma situação muito complicada. O Botafogo sequer chegou à fase semifinal do Campeonato Carioca, foi eliminado da pré-Libertadores e neste momento, em termos de Campeonato Brasileiro, embora tenha 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, abre a zona de rebaixamento. Há um detalhe interessante em relação a esse jogo: o Palmeiras não ganha do Botafogo no Allianz Parque desde o ano de 2022. Desde então, 4 jogos aconteceram e o Botafogo está invicto em relação à equipe do Palmeiras, né? Informação importante em relação ao Palmeiras: jogadores que poderiam não jogar, mas vão jogar. O Vitor Roque e o Murilo, que voltaram a treinar ontem na Academia de Futebol, treinaram hoje, mais uma vez, melhor dizendo, normalmente serão relacionados pelo técnico Abel Ferreira, que vai se isolar como treinador que mais vezes trabalhou na beira do campo, no Allianz Parque e no estádio Palestra Itália. Ele vai chegar a 161 partidas no comando do Verdão, na casa palmeirense, ultrapassando o Vanderlei Luxemburgo, com quem dividia esta marca. Um jogo interessante também em relação ao Botafogo, porque o Martim Anselmo, o treinador da equipe, está muito ameaçado, porque o Palmeiras foi eliminado, o Botafogo, melhor dizendo, foi eliminado da Taça Libertadores da América pelo Barcelona de Guayaquil e perdeu na última rodada para a equipe do Flamengo dentro do Newton Santos pelo placar de 3-0. Portanto, favoritismo palmeirense, né? Mas a gente não pode esquecer desse tabu. O Botafogo vem se dando bem quando joga contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Lembrando que no sábado foi contra o Flamengo. Foi em casa, mas foi contra o Flamengo, acabou perdendo por 3-0, também com a expulsão do Barbosa, né, naquele jogo. Mas é cruel, né, Elton, você enfrentar o Palmeiras precisando da vitória. E é curioso olhar para esse Botafogo e lembrar que há 2 temporadas estava brigando com esse mesmo Palmeiras pelo título brasileiro. Foram 2 desafios, né? O Palmeiras acabou vencendo um deles naquela virada espetacular e hoje é uma realidade diferente para o Botafogo e a mesma realidade para o Palmeiras, né? O time que continua brigando na parte de cima da tabela. Mostra aqui consistência no trabalho, e eu não estou falando só de técnico, olha a quantidade de vezes em que o Botafogo mudou de treinador. Eu estou falando de trabalho também fora de campo, né? Oferecer a estrutura necessária para que o trabalho no campo floresça. E é um jogo também, aí pensando a mesma coisa de Atlético e São Paulo. De um lado você tem uma equipe mais estável, do outro lado você tem uma equipe que ainda sofre com os ecos da eliminação na terceira fase da Libertadores, vai ter que disputar a Sul-Americana, que convive com essa instabilidade, né, de um time que não consegue jogar bem. O jogo contra o Flamengo não foi bem, né? E a gente está vendo aqui, inclusive, né, essa questão que já envolve alguns times do futebol brasileiro. Até o mês de março, o Martim Anselmo ele está ameaçado enfrentar um adversário que é muito estável, que é favorito no jogo, está muito mais bem estruturado. Uma tendência de vitória palmeirense não é nenhum absurdo. O Botafogo enfrentou o Flamengo, que é concorrente do Palmeiras, e não jogou bem. O Flamengo poderia ter goleado o Botafogo. E então é um jogo de risco
que pode, de novo, causar uma ruptura de trabalho. Essa estabilidade que tem o Abel Ferreira é totalmente oposta à que o Botafogo oferece aos seus treinadores. E aí vamos ver, né, Edu? Vai me surpreender muito se isso não acontecer. Se o Botafogo tropeçar contra o Palmeiras, mais um técnico da elite do futebol brasileiro deixando o país ou deixando um clube do Brasil nesse momento do Campeonato Brasileiro, e pode ser o Martim Anselmo. Mas é impressionante, né? O que a Roberta Barroso lembrou, como muda o cenário do Mundial de Clubes do ano passado para agora. O Palmeiras não foi tão bem no segundo tempo contra o Mirassol, mostrou um certo cansaço, mas o Abel até falou da quantidade de jogos que disputou comparado ao Mirassol. O fato é que o Palmeiras, mesmo quando joga mais ou menos, teve um primeiro tempo ok, acaba tendo bons resultados. Essa consistência do Palmeiras realmente é notável. A SAF chega, todo mundo fica com essa expectativa, começa a viver o sonho da SAF e todo mundo fica com aquela impressão de que não, o Textor vai chegar e tudo vai ser diferente, os treinadores eles vão se manter aqui no cargo, e parece que ele começa a se adaptar ao futebol brasileiro, com essa história mesmo de sair demitindo técnico atrás de técnico quando ele não consegue encontrar soluções para a sua equipe. Porque é muito fácil ele falar, olha, esse treinador precisa encontrar solução, tirando também toda a sua responsabilidade. Essa é uma crítica que já foi feita a ele. É o fato dele se comportar, apesar de todo esse verniz que ele apresenta, por ele vir de fora, por ser americano, né? Usar toda uma terminologia que, aos olhos de um pessoal mais apressado e com uma tremenda vontade de se encantar por quem quer que seja, é uma maneira de falar a respeito das coisas do futebol do Botafogo que seduz as pessoas. Apesar de tudo isso, essa embalagem toda, as atitudes do John Textor, desde o início, são típicas do cartolão brasileiro. Meu time perde, tem esquema de arbitragem. A reclamação dele teve só um pouco mais de investimento, digamos assim. Em vez do cara ir à entrevista e gritar até as veias saírem, que é o nosso padrão aqui no Brasil, reclamar, né, xingar, cuspir, etc. Ele inventou toda aquela história dos relatórios da empresa de inteligência artificial que detectou um grande esquema e tal, que acabou quando o Botafogo foi campeão da Libertadores. A corruption acabou ali. Do Campeonato Brasileiro. A fase de corrupção no futebol, aos olhos do John Textor, acabou quando o Botafogo ganhou os 2 troféus mais importantes que um clube brasileiro pode ganhar. Desde então, o que aconteceu? Uma coisa estranha, nebulosa em relação à parte societária, da holding, os outros clubes, a briga dos sócios que querem colocá-lo para fora, tentativa de golpe em reuniões, etc. e tal. Ele continua fazendo negócios no futebol fora do Brasil, no Botafogo também, e o Botafogo passou a ser, digamos assim, de um clube com elenco top de linha, com jogadores internacionais, passou a ser um clube de elenco mediano, com gente que pode ser muito boa, alguns jogadores jovens. Teve caso de jogador que foi emprestado, foi vendido, voltou emprestado, aquela coisa toda, nem no Botafogo está mais. Estou falando do Cuiabano, que joga no Vasco. E muita gente saindo e muita gente entrando, essa porta giratória continuou bastante ativa. E é isso, eu acredito que o torcedor do Botafogo, mesmo aquele que se encantou com a possibilidade de um período longo de troféus, de um time forte e aquela coisa que o Botafogo nos mostrou no ano em que foi campeão brasileiro e sul-americano, mesmo quem se deixou levar naquele momento, hoje percebe, com um pouco mais de experiência e sabedoria, que a coisa não se sustentou. E tem um componente na vida do Botafogo como clube de futebol, não só entre técnicos e jogadores. O pessoal como que eu poderia dizer, né? O Textor chamaria de back office, que é o pessoal que trabalha, né, sem ser visto, pessoal de departamento de inteligência, scout, observação e tal. O que seria isso no futebol? Muitas mudanças também no Botafogo nos últimos tempos. Muita gente saindo e muita gente chegando. O Botafogo virou esse clube. É um clube de rotatividade. Ninguém fica ali. Ao que parece, nem mesmo o técnico que chegou há pouco tempo vai ficar.
Pois é, Zupa, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras vai lá, Allianz Parque, recebe o Botafogo e a ideia, claro, vencer, seguir esse bom momento, né, tirando ali o jogo contra o Vasco e tentar lutar pela liderança do Brasileirão. E o Palmeiras vem com resultados bons no Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido para o Vasco na penúltima rodada. Teve uma vitória muito difícil contra o Mirassol, onde o Mirassol fez um belíssimo jogo aqui no Allianz Parque, no novo gramado do Allianz Parque. O Palmeiras vem tentando encontrar a sua estabilidade dentro de campo. E é mais fácil conseguir encontrar essa estabilidade com os bons resultados que o Palmeiras vem conquistando. Então, o Palmeiras foi campeão paulista ainda sem apresentar um futebol tão vistoso. O Palmeiras está entre os melhores do Campeonato Brasileiro ainda sem mostrar um futebol tão vistoso, porque é um time consistente, é um trabalho consistente. E como eu disse, fica muito mais fácil, é muito mais possível o Palmeiras encontrar a sua estabilidade surfando nessa onda de bons resultados. No encaixe de bons jogadores, o Marlon Freitas e o Andrés se encontrando bem com bola, mas o Palmeiras tem que ainda acertar o comportamento deles sem bola. O Flaco Lopes, mais uma vez, com um começo de temporada muito bom. Embora acho que já passou a fase da birra do torcedor com o Flaco Lopes, mas eu ainda acho que ele é um jogador subvalorizado pelo torcedor. O Flaco Lopes Eu tenho certeza disso. A fase da birra, ela existiu. Já passou. Mas eu ainda acho que ele não é visto exatamente como deveria. O Flaco é um jogador, acho que dos mais inteligentes com bola hoje no futebol brasileiro. E ele vem num começo de temporada muito bom. O que falta para o Palmeiras, no meu entendimento, olhando para campo, para encaixar mais naquilo que todo mundo espera em termos de nível de jogo, de ofensividade, de beleza, é o encaixe dos meias, os dois que jogam atrás da dupla de ataque. Pode ser Alan e Arias, pode ser Maurício e Arias, pode ser Alan e Felipe Anderson. Por diferentes motivos, eles não estão totalmente encaixados. O Arias tentando se encontrar em qual lado, o Felipe Anderson geralmente mal. Quando o Palmeiras encaixar melhor essas duas peças, eu acho que o time vai dar uma crescida. Ainda assim, o time está nas cabeças de tudo, porque esse é o jeito do Palmeiras trabalhar. O Palmeiras surfa na estabilidade. Por tudo isso, ele é o favorito para o duelo contra o Botafogo. Pois é, e tem aquela coisa da eficiência também. É um time muito eficiente. Mas teve o jogo contra o Vasco, é verdade. E foi algo que chama muito a atenção, como é que o Palmeiras acabou permitindo que o Vasco virasse aquela partida. André, o Palmeiras é muito favorito no jogo contra o Botafogo. E você acha que o Palmeiras está nesse caminho certo mesmo? É muito perto a estabilidade do Palmeiras? Do ponto de vista técnico, acho que a diferença entre os times é bem suficiente para considerar o Palmeiras favorito contra o Botafogo, mais ainda se a gente pensar nessa fase atual. Eu não acho que o Palmeiras tem jogado bem e é muito tranquilo dizer isso, porque nós conhecemos o potencial do time, mesmo sendo um time que está passando por transformações, com gente chegando, a tendência é melhorar muito ao longo desse ano de 2026, mas eu não acho que o Palmeiras tem feito bem nem mesmo aquilo que normalmente ele faz nas noites em que a atuação não passa de nota 7, quando as coisas realmente não estão funcionando muito, os jogadores individualmente falando também não parecem numa jornada muito inspirada. O time do Palmeiras sempre foi capaz de coletivamente tornar o jogo interessante a ele, né? Às vezes a bola longa não está funcionando, recentemente funcionou. O Flaco Lopes tem sido um jogador muito acionado nesse tipo de jogada. E depois o Palmeiras sempre foi, com o Abel, um time contra o qual é muito difícil virar partidas. E o Vasco, como você mesmo disse, conseguiu fazer isso até com certa facilidade, construindo gols por dentro da defesa do Palmeiras naquele jogo em São Januário. Mas depois disso o Palmeiras ainda ganhou do Mirassol, sofrendo muito, especialmente no segundo tempo. Talvez o placar do jogo mais justo em relação ao que os times mostraram nem fosse a vitória do Palmeiras. Então, assim, o momento não é tão bom, mas obviamente não é ruim, é só olhar a classificação. Porque tem times que adorariam estar mais ou menos como o Palmeiras está. Campeão estadual e perto da liderança do brasileiro. E gente ainda reclamando, achando... Por quê? Porque o teto do Palmeiras ele é visível e está bem distante do momento atual, né? Mesmo considerando que é um time diferente e que está sendo construído pelo Abel. Concordo com a falta de conforto que o Arias ainda demonstra quando entra, mas se você pensar nos companheiros que ele tem na comissão técnica do Palmeiras e na sua própria capacidade individual,
é uma questão de tempo para os ajustes serem feitos e o Palmeiras, como time, se beneficiar da presença dele. É favorito contra o Botafogo, não só porque é melhor time, está melhor time e vive, apesar de tudo isso, eu creio que é uma situação de tranquilidade interna, né? Em relação à confiança para jogar, eu acho que é a pressão normal de vestir a camisa do Palmeiras e representar esse clube. Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de prosseguirmos com a próxima notícia, já se inscreva no canal porque aqui tem conteúdo todo dia e você não perde nenhuma notícia do nosso Palmeiras. E deixa o like também. Vamos para a notícia. Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje às 7 horas, no Allianz Parque pela 7ª rodada do Brasileiro. O Palmeiras volta ao Allianz Parque após estrear um novo gramado sintético com a vitória sobre o Mirassol por 1-0 no último domingo. Abel Ferreira e companhia abrem a rodada na segunda colocação do Brasileiro com 13 pontos. O Botafogo chega ao confronto após 2 derrotas em sequência para o Barcelona de Guayaquil na Libertadores e no último sábado diante do Flamengo. O técnico Martim Anselmi tem a tarefa de tirar o clube carioca da zona de rebaixamento. O clube inicia a rodada com jogos a menos, mas está na 17ª colocação com 3 pontos somados. A provável escalação do Abel Ferreira para o time do Palmeiras é a seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira ou Lucas Evangelista, Maurício, Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Sousa. Quem está fora é o Murilo, machucado, e o Paulinho, machucado também, pendurado o Alan. Já o Botafogo vem com Raul, Ferrarese, Vitinho, Bastos e Alex Telles, Medina, Danilo, Montoro, Vidalba, Matheus Martins e Arthur Cabral fechando o ataque. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixa aqui nos comentários qual vai ser o placar do jogo. Vitória Palmeiras. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe o like. Até a próxima.